Eu lembro que eu tinha assim uns 11 para 12 anos e saiu na época mesmo, na revista Época, uma lista dos 10 livros mais importantes da história, assim. Eu fiquei com isso na minha cabeça e fui na biblioteca da escola e pensei em anotar os livros. A bibliotecária, a tia Miri, como a gente chamava ela, viu a gente anotando, me viu anotando esses livros e ela disse, não, deixa que eu tiro uma xerox pra você. E ela tirou essa xerox e até hoje eu penso nessa lista com definidor assim de muita coisa que eu, se não li, quero ler um dia, certo? Então são os 10 clássicos da literatura universal. Provavelmente essa lista tá nas minhas coisas ainda, provavelmente na casa da minha mãe, em alguma gaveta. Eu tenho certeza que eu não li todos os livros, mas que eu li alguns e eu sei da importância dos clássicos e esse vídeo, direto da câmera número 7, é sobre isso. E os clássicos, Brunão? Para a gente entender os clássicos, eu quero que vocês se coloquem num lugar de como esses livros circularam por tantos anos, certo? Imagine então que a produção de livros já era de certa forma limitada, ou foram lançados muitos livros. Eu já ouvi uma vez em uma palestra que os livros antigamente os autores ganhavam pelo número de palavras, número de páginas publicadas. Então, muita coisa se perdeu pelo tempo. Os clássicos são um claro indicador da importância daqueles temas, certo? Porque eles circularam com o tempo, eles se mantiveram importantes e eles se transformaram em instrumentos atemporais de preservação da cultura, tá? Então a gente precisa pensar nisso quando a gente pensa em clássicos, certo? Mas tem algumas estratégias para isso, tá? Eu vou falar sobre elas e a gente vai conversando aqui. A primeira estratégia que eu acho que a gente precisa estar atento é o seguinte: não adianta querer enfiar os clássicos na rotina de leitura de alguém que está começando, certo? Eu penso muito assim. Pode ser que algumas. Essa é uma opinião pessoal, coloco isso bem claro. Isso é uma opinião pessoal. Eu lembro como foi difícil, por exemplo, fazer aquela transição do ensino fundamental para o ensino médio e já começar a ler as obras de autores como José de Alencar, de autores como Joaquim Manuel Macedo, sabe? Então, assim, era maçante, era chato, não vou fingir que gosto desses autores, não gosto, realmente não tenho interesse assim, em ler mais coisas deles. Li porque era necessário, li porque como estudante, mas sei da importância deles, mas foi um suplício terminar aqueles livros. Estou falando bem sinceramente com vocês, abrindo meu coração, tá? Então é isso. Primeira estratégia é não force, certo? Dê espaço para que esse leitor, seja seu filho, seja seu aluno, tenha interesse por esses clássicos. E faça isso de uma maneira gradual, tá? Por isso eu não vejo problema nenhum com adaptações, certo? Acho que uma das pessoas mais incríveis com adaptações dos clássicos se chama Pedro Bandeira. Eu vou falar muito desse autor lá na frente, eu estou preparando um vídeo bem especial de fechamento dessa temporada do Direto da Caverna. E Pedro Bandeira tem adaptações incríveis de Peter Pan, dos Três Mosqueteiros. Então, assim, ele é alguém que tem uma visão gostosa de transformar aquele clássico em instigante para essa nova geração. Não vejo problema algum com isso, certo? O problema é quando a gente só fica na adaptação. A adaptação, ela é muito para se iniciar alguém nessa leitura dos clássicos. Depois, eu acredito que os que ficarem mesmo, certo? Os livros que realmente tocarem o coração dessas pessoas, eles vão ser revisitados na forma integral, certo? Adaptações de Don Quixote, adaptações de Moby Dick. Então, assim, são adaptações muito importantes. E o Brasil é muito bom nisso, né? A gente tem o Pedro Bandeira, por exemplo, que é alguém que faz isso com muita maestria, certo? Pode parecer uma indicação boba, uma recomendação boba, mas que eu acho interessante é assim, reforça a importância desses clássicos com as pessoas que você quer estimular a lê-los, certo? Então seria assim, algo como a gente sabe como algumas séries, algumas novelas, por exemplo, se apropriam de obras da literatura clássica e usam em seu enredo. Então assim, usa esses instrumentos, sabe? Preste atenção nesses detalhes que vão sendo acrescentados, fale da importância desses livros, sabe? De como eles estão circulando por nossa cultura. Outra coisa bem interessante que eu não mencionei na questão das adaptações, a Turma da Mônica tem adaptações bem interessantes de alguns contos clássicos, de algumas histórias da literatura universal. Então é importante também voltar para isso, tá? Ou seja, olhar para os clássicos, a gente olha para os clássicos com a noção de respeito, certo?
a gente tem que entender que para algumas pessoas não vai ter o mesmo impacto normal, mas esses livros são muito importantes. Então, se você quiser se constituir como um leitor, como alguém que está interessado na vida intelectual, em construir repertório, em construir caminhos de diálogo com pessoas, é muito importante. Assim, pelo menos fazer uma pequena lista e buscar isso, certo? Sem pirar. Isso é bem importante também. Sem pirar nessa necessidade de ter que ler e aquela frustração que dá, certo? Vamos olhar para esses livros com uma atitude de respeito, de carinho, e vamos ler alguns, se a gente conseguir, sejam clássicos da literatura brasileira, sejam clássicos da literatura universal. E isso era o que eu tinha para dizer sobre os clássicos. Lembre de se inscrever aqui no canal, de dar aquele joinha, certo? Manda para quem você gosta, divulga o conteúdo. Eu tô fazendo lives também, comecei a fazer, fiz a primeira live essa semana, foi super legal, super interessante o conteúdo, a gente se divertiu bastante e a gente trouxe interações muito legais com o pessoal que participou do chat, tá? E é isso. Estou feliz demais de compartilhar o conteúdo com vocês. Esse foi o Direto da Câmara número 7. Um abraço a todos.